Bom dia. O que a gente vai ver agora seria a revisão do capítulo 9 do livro, que é as medidas de tempo e de comprimento, tá? Basicamente, já adiantando aqui, a gente já viu um pouco sobre comprimento e tem as transformações. Então, o comprimento, geralmente, a gente não vai ter apenas um metro para ser trabalhado, porque o sistema de medidas foi um sistema internacional que criou várias e várias medidas para todo mundo usar. Eles criaram várias, no caso, várias medidas para facilitar. Por exemplo, quando você quer medir algo muito pequeno, a gente pode usar centímetros ou milímetros. Quando a gente quer medir algo mais ou menos grande, que seja assim, grande o suficiente para uma régua não medir, geralmente a gente usa metros. E quando tem uma coisa muito grande, que seria, por exemplo, distâncias maiores de uma cidade para outra, a gente usa quilômetros, tá? Então, sempre tem isso na hora para facilitar o nosso dia a dia, tá? Daí, o que é que a gente tem aqui? Para transformar, como a gente faria? A gente colocaria cada uma dessas coisas em relação à sua tabela. Por exemplo, 8 metros, você colocaria o 8 aqui, ok? Porém, quando a gente for ver, por exemplo, esse daqui, que seria decâmetro, um decâmetro, a gente vai colocar aqui, porém a gente tem que colocar o zero aqui também, tá? Então, o metro ele vai ser essencial para a gente estar fazendo as transformações. Então, tem que ficar de olho especialmente na parte do metro, tá? Aqui, ó, 90 decímetros. O que seria decímetros é aqui, ó. Porém, como é 90, o zero fica aqui na casa da unidades e o 9 vem para cá. Então, 90 decímetros é 9 metros. A mesma coisa aqui, ó. 1.200 centímetros. Você começa daqui, aí coloca o zero. Um zero, do zero, bota o número 2 e bota o 1. Então, 120, perdão, 120 não. 1.200 centímetros fica na casa já dos decâmetros. E aqui, ó, 0,6 decâmetros. Aí, esse daqui se comporta justamente de outra forma, tá? O livro ele até coloca meio estranho aqui, mas na verdade é o seguinte: como a casa dá unidades, veja bem, a gente sempre está usando essa casa das unidades. E como essa casa aqui, ó, esse zero aqui é da casa das unidades, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele aqui, ó. E a gente sempre tem que começar com a casa das unidades. Aí bota o 6 aqui e o 2 aqui, tá? Lembrando que isso aqui tem uma vírgula. Então isso representa o quê? Basicamente, 0,6 decâmetros seria 66 metros e 2 decímetros, tá? Então tem essas diferenças aí que vai acontecer, ok? Isso aqui seria a continuação de um exemplo, tá? Eu só queria mostrar essa parte aqui de cima, que seria uma parte de preenchimento importante. Outra coisa que a gente vai ver é essa conversão de unidades. E isso vai funcionar de, de uma forma que é o seguinte, certo? Basicamente, se você estiver multiplicando para esse lado, ou seja, você está em metros e você quer chegar em milímetros. Para cada casinha que você tiver, você vai multiplicar por 10. Então, por exemplo, se você tem 1 metro, quando você quer passar para decímetro, você vai multiplicar esse 1 metro por 10. Então, vai ficar 10 decímetros. Aí, se você quer passar de metros para centímetros, você vai ter que multiplicar por quanto? Por 10 vezes 10, que seria 100. Então, 1 metro seria 100 centímetros. Se fosse de metro para milímetro, teria que multiplicar por 1000, que vai ser 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então, a mesma coisa a gente faria, por exemplo, se a gente quisesse passar de quilômetros para metros. Você multiplicaria 10 vezes 10 vezes 10, tá? Quando a gente quer fazer o contrário, a gente quer, por exemplo, transformar de metros para quilômetros, a gente vai ter que dividir. Então, a gente divide 10 dividido por 10 dividido por 10. Então, nesse caso aqui, a gente dividiria por 1000, tá? Se a gente pegasse de milímetros para decímetro aqui, ó, seria dividido por 10 dividido por 10.
ou seja, vai ser dividido por 100. Então, sempre que a gente está transformando de uma coisa que é maior, da unidade, por exemplo, os quilômetros, a gente sabe que são distâncias muito grandes. Quando a gente quer transformar essas coisas que são muito grandes em coisas pequenas, a gente vai ter que sempre multiplicar por 10. Quando a gente quer fazer o contrário, a gente quer pegar uma medida que é pequena e colocar ela numa transformação para uma coisa maior, então a tendência é você dividir, tá certo? E seria basicamente a base, que você pode ver aqui, ó, novamente, multiplica e divide, tá? Sempre assim. Outra coisa que a gente vai ver que é importante nessa parte é o perímetro. Então, o conceito de perímetro, vocês têm que lembrar. O que seria o perímetro? Você lembra que as figuras geométricas, elas têm vários lados, certo? Por exemplo, o quadrado ele tem 4 lados aqui. Esses lados são iguais. Então, olha, o perímetro vai ser a soma de todos os lados, certo? Então, o quadrado ele tem 4 lados. Então, aqui, olha, é lado L, aqui também e aqui também. Então, o perímetro vai ser a soma desse daqui. Então, ia ficar L, mais L, mais L, mais L. Isso daqui a gente pode juntar numa multiplicação que seria 4 vezes L. Então, o perímetro seria 4L. A mesma coisa com o triângulo equilátero, que todos os lados são iguais. O perímetro, no caso, seria L mais L mais L, que daria 3L. Em um pentágono equilátero, a gente teria também a mesma coisa. Se a gente tivesse, por exemplo, outro caso aqui, ó, esse retângulo. Aqui fosse 3 e aqui fosse 7. O perímetro seria quanto? Aí você teria que ver o seguinte, ó. Como isso aqui é um retângulo, então esse lado de baixo é igual ao de cima. Então aqui vai ser 7 também e aqui vai ser 3. Olha o que acontece aqui. O perímetro vai ser a soma dos lados de qualquer coisa. Então aqui eu vou somar isso daqui. Vai ser 3 mais 7. 3 mais 7. Aqui, ó, 3 mais 7 dá 10, 3 mais 7 dá 10, então vai ficar 10 mais 10 igual a 20. Então, com isso, você descobre como é o perímetro. Viu como é fácil? E a gente, por fim, como eu disse, a aula é rápida, já vai acabar. Então, por fim, a gente ainda tem o perímetro da circunferência, que a gente trabalha, certo? Com isso. Isso daí é a questão das medidas. Ainda vai ter a medida de tempo para a gente finalizar a aula, mas pouca coisa. O perímetro ele vai obedecer essa fórmula aqui, ó, 2π vezes r. R vai ser o raio. Como o R vai ser o raio da circunferência, isso daqui geralmente é dado e a gente tem que descobrir, por exemplo, fazer alguma multiplicação. Mas geralmente questões de perímetro, ela é bem simples, tá? No caso, perímetro ou comprimento da circunferência. Porque basicamente é o seguinte, o que é que a gente está fazendo? A gente está vendo, como a circunferência ela não tem lado, a gente está vendo o ciclo completo que ela dá aqui. Só que isso daqui, pelo que o pessoal estudou, os estudiosos matemáticos, você dá um giro assim ao redor, é um número equivalente a π, certo? Então, se você anda só metade, você anda π. Se você faz outra metade, você anda π também. Então, somando isso daqui dá 2π. Mas esse π vai depender muito do seu raio. Porque dependendo do tamanho do seu raio, que seria a distância entre o centro da circunferência até a borda da circunferência, dependendo disso, a gente vai ter, no caso, uma circunferência maior ou uma circunferência menor. Então, o raio é importante para estar na multiplicação do comprimento, basicamente. Ok? Mas essa é basicamente a fórmula do comprimento, é essa daqui, e é o que a gente vai utilizar para resolver os cálculos relacionados à circunferência, tá? Por fim, a gente tem algumas medidas básicas em relação ao tempo. Agora sim, para finalizar a aula de vez, a gente tem basicamente as medidas de tempo. E essas medidas de tempo a gente já conhece algumas. Por exemplo, 24 horas, que dá um dia, 30 dias, que dá um mês, 3 meses, que dá um trimestre, que é o que a gente faz na escola para ter as provas, 12 meses é um ano, certo? 10 anos é uma década, e assim em diante.
7 dias é uma semana, 2 meses é um bimestre, 6 meses é um semestre. Tem muita coisa que a gente utiliza que a gente já conhece, tá? Mas eu vou passar um exemplo de operação com medida de tempo, porque aí vocês têm uma noção mais ou menos de como seria, tá certo? A gente fazer isso usando a matemática, porque geralmente o pessoal não utiliza tanto de medida de tempo a matemática, é mais a lógica mesmo, pensando como é que vai funcionar, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, Célia saiu para ir às compras no supermercado às 7 horas e 30 minutos e chegou ao seu destino às 9 horas e 20 minutos. Quanto tempo levou para a Célia chegar ao supermercado? Então isso aqui a gente vai fazer uma conta, tá? Lembrando, tá, que isso aqui tá errado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já tinha dito que essa parte tá errada, porque isso daqui é 20 minutos e isso daqui é 30, tá? Isso aqui é o erro do livro. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 9, certo? 9 horas e 30 minutos e vai subtrair por 7 horas e 20 minutos. Quando a gente faz isso, a gente vai respeitar cada coisa. Aqui, ó, a gente vai respeitar os minutos. Então, é 30 menos 20 fica 10. Então, 10 minutos aqui. E agora a gente vai respeitar a parte das horas e vai calcular só elas. 9 horas menos 7 horas fica 2 horas. Então, com isso, a gente descobre o resultado facinho, facinho, tá certo? Mas, como eu disse, era algo simples. Isso aqui, geralmente, as pessoas conseguem fazer de cabeça com o passar dos anos. Mas tá aí, de toda forma, vai ter um ou dois exercícios sobre isso, tá certo? E com isso, finalmente, a gente finaliza o nosso capítulo 9. Acabamos por aqui, tá certo? Então, o que teria aqui para finalizar é só o tempo mesmo, como a gente utilizaria, do mês e do ano, e o calendário é uma das coisas que a gente utiliza bastante para fazer esse tipo de coisa. Mas eu não vou estar explicando sobre o calendário, até porque é algo que vocês sempre têm contato, vocês já sabem como é esquematizado, 30 dias é um mês, 12 meses é um ano, tem dias que tem 31 dias, tem meses especiais, tipo no fevereiro, que tem só 29, mas é uma questão histórica. Então, a gente finaliza por aqui, tá certo? Eu vou mandar o vídeo para o YouTube e vou falar das datas de prova. A gente finaliza então o vídeo aqui.